Fala galera, boa tarde. Eu sou o professor Daniel e aqui é o canal Histórias com Tio Dan. Hoje a gente vai sair um pouco da história do Maranhão e vai falar um pouco sobre o nazismo e o fascismo, né? Às vésperas das eleições aí a gente tem sempre que saber diferenciar esses processos do processo democrático liberal ou de um socialismo ou até mesmo de um comunismo, tá certo? Então vamos lá, gente. Nós vamos entender nesse vídeo como que eles surgiram e qual é a característica desses dois movimentos que são aí centrais para o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Bom, primeiramente, o fascismo, que é a base tanto do fascismo italiano quanto do nazismo alemão, eles têm origem na Itália, tá certo? Então o que acontece? Logo que a Itália entra na Primeira Guerra Mundial, ela entra do lado da Alemanha. E no decorrer do processo da guerra, ela sai, né, do lado da Alemanha e entra aí do lado da Inglaterra e França e Estados Unidos. Contudo, ela entra porque ela recebe uma proposta de certa forma indecente, né? Por quê? A Inglaterra e a França fazem um pacto com a Itália de que ela se aliando a esse lado da Primeira Guerra Mundial, ela vai ter muitos espólios positivos da guerra, né não? E o que acontece? Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, a Itália meio que, embora estivesse do lado dos vencedores, né, que é a Inglaterra, a França e o próprio Estados Unidos, ela não recebeu os seus espólios de guerra que foram prometidos, ou seja, ela meio que foi enganada, lutou na guerra a favor aí da Inglaterra, França e Estados Unidos, mas não teve a recompensação, ou seja, não teve seus espólios de guerra que foram prometidos, tá? Então, acabou que a Itália saiu da Primeira Guerra devastada economicamente, né? E essa devastação econômica, ela se refletiu em uma inflação gravíssima contra a população, uma alta taxa de desemprego, ou seja, uma crise econômica. E logo uma crise econômica leva à crise política e a crise social. Principalmente os mais pobres, no momento de crise, sempre vão ser os mais afetados. E a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. E em 1919, há a fundação do Partido Fascista, por um cara chamado Benito Mussolini. Tá bom? Então o que ele percebe? Ele percebe que o comunismo, sobretudo porque em 1917 a Revolução Russa, né, está ascendendo na Europa. Então ele funda o Partido Fascista para fazer uma contenção do fascismo, né, e que o fascismo não adentre a Itália, tá bom? Nesse mesmo ano, as eleições parlamentares e o partido que mais consegue aí subir no parlamento é o Partido Socialista. E, bom, isso causa aí um certo pânico na burguesia, né? Porque o socialismo estava subindo ao poder na Itália. E a partir de 1921, a burguesia e a classe média, né? Quando eu falo classe média, eu estou falando aí médicos, advogados, juízes, até mesmo alguns professores, começam a apoiar o fascismo para conter a ascensão do socialismo e comunismo na Itália. Bom, em 1922, o Partido Socialista vence as eleições, né, ali como centro, e o segundo partido mais importante ali daquele momento na Itália era o Partido Popular, que era composto majoritariamente, por católicos. E esses dois partidos não conseguiam aí se entender num regime parlamentarista para saber quem de fato ia mandar naquele cenário italiano, né? E nesse momento nós tínhamos aí uma monarquia parlamentar. Vale lembrar que o rei era o Emanuel III, tá bom? O rei era o Emanuel III, né? O Vítor Emanuel III, e tinha aí o primeiro-ministro. Só que, como eu falei, o primeiro-ministro ele não conseguia ter um total governo, que era o primeiro-ministro Angeolite. Ele não conseguia ter um governo simplesmente porque os dois maiores partidos não se entendiam, não votavam no mesmo bloco, né, que era o Partido Socialista e o Partido Popular. Então essas divergências acabavam aí causando uma governabilidade muito frágil para o partido do primeiro-ministro Giolitti. E aliado a isso, eu tenho aí a formação das Ligas Vermelhas, né, que eram ligas de operários que começaram a exigir
a reforma agrária, né? Ou seja, com que os grandes latifundiários fossem expropriados das suas fazendas e aí tivesse a distribuição de terras para a grande massa de camponeses que não tinha terra, né? Então é um cenário muito instável na Itália. E aí o Benito Mussolini se aproveita dessa instabilidade do governo e ordena aí a marcha sobre Roma. A marcha sobre Roma nada mais é do que seu portfólio, né, marchando sobre Roma e exigindo o título de Dulce, né, ou seja, de guia. E aí Benito Mussolini, sobre essa marcha, ele vai a Roma e o Vítor Emanuel III, ele não faz nenhuma oposição, ele simplesmente aí deixa o Benito Mussolini ascender ao poder sem nenhum questionamento. E aí ele ganha o título de Dulce, né, ou guia. E aí, gente, a partir do momento que o Benito Mussolini ascende ao poder, que ele sobe, ele cria as esquadras, né, que eram tropas fascistas, e essas esquadras, elas torturavam seus inimigos, faziam censura no jornal, nos rádios também, as oposições eram frequentemente mortas, há também a extinção dos partidos, né, só sendo possível a existência do Partido Fascista. E o Benito Mussolini, ele subordina os sindicatos de camponeses e sindicatos dos trabalhadores ao Estado. Ou seja, os sindicatos até existem, mas tem um cara lá mandado por Benito Mussolini que vai ficar mandando no sindicato. Ou seja, as greves vão ser aí praticamente inexistentes, os aumentos de salários eles vão ser, de certa forma, controlados, tá? Para que o Estado italiano, que estava passando por uma grande crise, passe a crescer economicamente. E, bom, Benito Mussolini, como ele estava sendo aí altamente financiado pela classe burguesa, ele vai sim ter um crescimento econômico gigantesco durante seu governo. O Estado ele vai intervir na economia, né, e vai conseguir fazer com que a economia cresça muito, muito, muito bem nesse primeiro momento. Então aí acaba que os burgueses, embora tenham perdido um pouco da sua liberdade democrática que estavam acostumados, não reclamaram porque estava entrando dinheiro no bolso, né, cara? Então essa é a ascensão do fascismo lá na Itália. Agora nós vamos aí para a origem do nazismo. E de antemão, o que diferencia o nazismo do fascismo são pequenas coisas, mas principalmente a noção de racismo, tá? Os alemães consideravam aí, por exemplo, o próprio povo italiano um povo inferior por ser latino, né? Mas vamos lá. O nazismo ele também surge pós Primeira Guerra Mundial, sobretudo com o Armistício de Copenhague, né? Que nesse armistício, basicamente, a Alemanha declara que saiu perdedora da guerra. E, posteriormente, tem um Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes que é a grande problemática, né, de até mesmo toda a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. Por quê? Após o Tratado de Versalhes, a Alemanha ela vai sofrer aí alguns empecilhos, né? Por exemplo, ela vai ser declarada culpada pela Primeira Guerra Mundial e ela vai ter que pagar uma indenização altíssima para os ganhadores, né, como Inglaterra, França e a Alemanha. Inglaterra, França e Estados Unidos, perdão. E uma indenização de 33 bilhões de dólares, vai ter o seu exército reduzido a 100 mil pessoas, né, que era muito pouco para o tamanho da Alemanha naquele momento. E aí, gente, o que acontece? A Alemanha vai passar também, assim como a Itália, por uma grave crise econômica, né? Mas grave mesmo. A inflação altíssima. Para fazer uma simples compra de pão, por exemplo, a rapaziada lá da Alemanha tinha que despejar um carrinho de mão cheio de dinheiro. Então, o cenário de fome ali naquela região era iminente mesmo. Tá? Então o que acontece? Por conta disso, né, em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes, o Partido Comunista lá da Alemanha ele vai tentar dar um golpe,
ele tenta um golpe, mas ele fracassa nessa tentativa de golpe. E nesse mesmo momento, uma cervejaria lá na Alemanha é fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou, para os mais íntimos, Partido Nazista. E qual era a ideologia do Partido Nazista? Primeiro, era repúdio ao Tratado de Versalhes, né, porque ele basicamente impunha aí uma vergonha, né, como Hitler gostava de falar, uma vergonha ao povo alemão, né. O antissemitismo, né, antissemitismo nada mais é do que ser contrário aos povos semitas, dentre eles os judeus, e principalmente ao foco do Hitler era dizer que a Alemanha estava nessa situação porque lá havia muitos judeus, né, e era um povo teoricamente inferior e que trazia o atraso ao povo alemão. Além disso, o anticomunismo, o nacionalismo exacerbado, ou seja, um nacionalismo muito além do normal, né, porque existem alguns teóricos que defendem o nacionalismo como algo sendo positivo, né? E até a gente vê em filmes americanos, eles são bem nacionalistas. Só que o nacionalismo exacerbado é algo que transcende esse nacionalismo natural, deixa a pessoa fascinada, né? Por os seus símbolos nacionais, pelos seus líderes e por aí vai. E além disso, eu tenho o totalitarismo, né? Superioridade da raça ariana ou raça alemã pura, e expansão territorial, que era o espaço vital que Hitler dizia ser essencial para o desenvolvimento da Alemanha, tá bom? Em 1923, algum tempo depois, né, 4 anos depois da fundação do Partido Nazista, os nazistas tentam dar um golpe de Estado e, novamente, assim como o Partido Comunista lá na Itália, o Partido Nazista também fracassou nesse golpe, né? E o Hitler foi preso, condenado a alguns anos de prisão, embora ele só tenha cumprido 12 meses, depois saiu com a cara mais lavada do mundo, né, da prisão. E em 1929 é proclamada a República de Weimar, lá na cidade desse mesmo nome, né, de Weimar. E nessa proclamação de república é feito aí uma Assembleia Constituinte, é feita uma Constituição, e também os alemães começaram a receber o plano Davis, né, que é um plano de fase de concessão de crédito dos Estados Unidos para a Alemanha, ou seja, os Estados Unidos estavam socorrendo a Alemanha dando empréstimos, né, e aí a Alemanha com esses empréstimos teria que se desenvolver economicamente e depois, posteriormente, pagar esses empréstimos para os Estados Unidos. Entretanto, em 1929, para quem não lembra, teve o crack, né? Ou seja, a quebra da bolsa de valores, e esses empréstimos que os Estados Unidos deram para a Alemanha foram aí então cessados, né? Porque os Estados Unidos passou por uma tremenda crise e aí a Alemanha acompanhou o barco e entrou em crise econômica também. E em 1930, então, eu tenho a ascensão do nazismo lá na Alemanha. Primeiro, em 1930, eles conseguem eleger 107 deputados no parlamento, né? E em 1932, eles já conseguem eleger 280 deputados aliados às tropas SS e SA, que eram tropas de choque e assalto para a repressão dos seus opositores. E com isso, Hitler ele exige e ele consegue o título de chanceler, que é basicamente o título de primeiro-ministro. Lembrando que a República de Weimar era uma república parlamentarista, ou seja, tem um presidente e tem um primeiro-ministro. O Hitler acaba assumindo o cargo de primeiro-ministro ou chanceler. Em 1933, há a morte do presidente Hindenburg e também o próprio partido fascista, né, nazista alemão, toca fogo no parlamento, acusa os partidos comunistas de estarem implementando um golpe de Estado, e aí o Hitler consegue, com essa jogada política, os dois títulos de chanceler e presidente, automaticamente sendo o Führer, ou guia, assim como o Dulce, né, lá na Itália. Era guia, o Führer na Alemanha é o líder, né, o cara que tem o poder todo concentrado em suas mãos. Bom, e para finalizar, tem as características, né, do nazifascismo, né? São coisas que são alheias aos dois, né? O nacionalismo, o totalitarismo, como eu já falei, o totalitarismo
a perda dos interesses individuais pelo interesse do Estado, ou seja, as liberdades individuais elas são questionadas, né, para que o interesse do Estado sempre se sobreponha ao indivíduo. O nacionalismo, como Hitler e o Mussolini sempre falavam, tudo, absolutamente tudo, deve contribuir para reforçar as bases raciais que asseguram o desenvolvimento da nação. Isso é uma frase do Hitler, né, mostrando aí que a nação está acima de tudo. Né? Tem até umas frases aí no Facebook que eu estou vendo de pessoas dizendo que o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Isso aí é um nacionalismo exacerbado, tá, gente? É um exemplo moderno hoje em dia, né? Do que é nacionalismo. O militarismo é fazer com que as populações, a educação seja uma educação militar, a população seja sempre militarizada. Agora eu vou atribuir outra frase do Hitler, abre aspas, mesmo neste momento tenho a sublime esperança de que um dia chegará a hora em que essas tropas desordenadas se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos e os regimentos em divisões. Ou seja, fecha aspas, né? O Hitler, ele achava que por meio da guerra ele ia conseguir ter aí um pleno desenvolvimento dos seus interesses. Além disso, o corporativismo. Corporativismo, galera, é bem simples, tá? Nada mais, nada menos do que o controle dos sindicatos pelo Estado, né? As corporações sindicais são controladas pelo Estado. Isso aí quem vai fazer é, sobretudo, o Benito Mussolini, tá bom? E o Hitler também, mas quem começa com essa noção é o Benito, tá bom? O expansionismo, que nada mais é do que algumas práticas que esses caras já colocavam em prática, né? Que é a noção de imperialismo, expandir os seus territórios, conquistar outros povos, seja economicamente, seja militarmente, mas sempre se expandindo, tá bom? O expansionismo é o que Hitler vai falar de área vital. E o anticomunismo, que esses caras eles eram totalmente aversos ao socialismo e ao comunismo, tá bom? Então, de todas as maneiras eles combatiam e perseguiam os comunistas. Inclusive, a galera pensa que no Holocausto só quem era preso, colocado para fazer trabalhos forçados eram os judeus, mas não era não, tá, galera? Existiam aí comunistas que também iam para os campos e também negros, ciganos, os eslavos, os povos russos, todos esses povos que eram considerados inferiores por por Hitler, eram levados para os campos, tá bom? E o racismo, que é principalmente o que eu acabei de falar, o antissemitismo, contrário aos judeus, contrário aos negros, contrário aos eslavos, né, aos povos considerados aí inferiores, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí, né, se é que tenha dado para aprender alguma coisa. Se deu, eu fico muito feliz, né? Não esqueça de dar um like, compartilha aí nos grupos de família, né? Grupo da bola, grupo de não sei o que, e expanda o conhecimento, né? Porque eu tô colocando conhecimento aqui de graça para vocês. Então o que eu peço é só que vocês divulguem o conhecimento, tá bom? Para quem for fazer provas aí, Enem, vestibulares tradicionais, uma boa sorte. E é isso, galera. Valeu, falou e fui!